CBN, saúde e bem-estar. Todas as quintas-feiras a gente recebe aqui no estúdio CBN o Dr. Vitor Vasconcelos, que é neurocirurgião, cirurgião de coluna do Hospital Madre Teodora Américas. Muito boa tarde, Dr. Vitor. Prazer recebê-lo aqui para mais um Saúde e Bem-Estar. O prazer é meu, Guarizo. Boa tarde para você e para todos. E vamos falar sobre... Eu tenho uma pessoa que eu conheço, né, que dizia o seguinte: gravidez não é doença, mas tem todos os sintomas. Não, às vezes pode ser exagerado isso. Porém, a coluna sofre, né, com a gestação. Né? Exato, Guarizo. O tema de hoje é exatamente o contexto de dor lombar durante a gravidez. É algo muito comum, tá? E acontece, para você ter uma ideia, aproximadamente em 60% das gestantes, né? Em especial aquelas de mais idade e aquelas que já têm algum fator de risco, né? E isso acontece, Guarizo, principalmente em decorrência das mudanças que o corpo da mulher sofre durante o período da gestação, em especial a partir do segundo trimestre, ou seja, mais da metade em diante da gravidez, né? O que acontece, que normalmente gera essa dor, é o próprio aumento do peso, né? A gestante, em decorrência da própria gestação, é esperado que ela tenha um ganho de peso em associação com a mudança da postura, né, que ela tem diante do crescimento da barriga, ou seja, aumenta o peso e começa a desviar o ponto de equilíbrio da postura natural do paciente, começa a surgir muito desconforto. Em associação a isso, até os próprios hormônios da gestação, eles são capazes de afrouxar os ligamentos, então a coluna fica um pouco mais móvel do que o habitual, podendo gerar dores. Bom, e dá para prevenir? Afinal de contas, né, toda mãe vai carregar uma criança, né? Depende. Claro que cada gestação tem uma característica, o bebê tem um peso diferente, às vezes até a posição em que o feto vai crescendo, né? Mas dá para prevenir essa dor na coluna, doutor Vitor? Sim, algumas medidas podem auxiliar, né? Desde aliviar, né, durante a gestação, alguém que já está com esse problema, como medidas preventivas, né? Quando se fala em prevenção, a gente sabe que existe um ganho de peso previsto, mas existe também, não é incomum, a possibilidade de haver um ganho de peso excessivo. Então, a primeira maneira de prevenção seria evitar um ganho de peso excessivo, ou seja, fazer um acompanhamento com o objetivo de tentar se manter ali no que se espera do aumento de peso da gestação, que nem sempre é fácil, claro, né? Além disso, evitar a prática de atividades físicas que envolvam um alongamento e um fortalecimento gradual durante a gestação, elas são aconselháveis, em especial aquelas que não são contraindicadas pelo médico obstetra, né? Claro que cada caso é um caso, há situações em que há uma restrição de mobilização, principalmente em alguns contextos de gravidez de risco, mas na maioria delas, as atividades físicas leves associadas a alongamentos são recomendadas, né? Uma outra importante observação é, diante dessa alteração que já se espera da postura, né, da coluna da mãe, futura mamãe aí, é interessante que você evite sobrecarregar essa postura, ou seja, evitar ficar em posturas inadequadas por muito tempo sentada, levantar um peso de modo inadvertido. Então, cuidado com a postura colabora para evitar as dores, né? E também, o quanto for possível, evitar realmente fazer as atividades de maior sobrecarga. Então, procurar ajuda, sempre pedir ajuda quando vai ter que mobilizar algo de maior carga. Então, essas pequenas mudanças no nosso hábito de vida pode realmente evitar o surgimento. Agora, quando infelizmente surgem, a gente tem que também ter medidas para aliviar. E muitas medidas podem ser feitas até de modo simples em casa, né? Em especial utilizando, por exemplo, uma compressa de água morna na região lombar. A gente sabe que o calor local facilita o relaxamento daquela musculatura que muitas vezes fica sob tensão. A própria alternância de posição, se o paciente percebe que a dor vem principalmente quando fica de pé, que é exatamente quando
aumenta aquela curvatura para frente da coluna lombar, ela pode alternar esses períodos com períodos de ficar sentada, né? Além disso, atividades como fisioterapia, massagem, atividades na água podem eliminar as dores que já surgiram e, claro, em caso de alguns sinais de alerta, você pode ter que requerer o uso de medicação, mas aí seria caso a caso, já que principalmente no primeiro trimestre, o aconselhável é evitar o quanto for possível o uso de qualquer medicação pelo risco de afetar na gravidez. Nesse caso de atividades na água, algo simples como uma hidroginástica ou uma natação mesmo, aquele treinamento que a gente sabe que desenvolve tanto, né, os ossos principalmente, né, e a coluna não foge disso, doutor Vitor. Perfeito. De modo geral, a natação e atividades na água são muito amigas da coluna, exatamente por diminuírem a sobrecarga do peso na coluna e, ao mesmo tempo, devido à sua resistência da água, fortalecer a musculatura que ampara a coluna. No entanto, para atividades mais intensas, realmente seria o ideal ser avaliado caso a caso. De modo geral, atividades simples na água, pelo fato de já aliviar a sobrecarga e fortalecer essa musculatura que apoia a região lombar e pélvica, podem trazer benefícios. Então, em resumo, atividades mais leves, né? Doutor Vitor, uma outra situação também, né? As pessoas têm muito ganho de peso, aí eu não estou falando de quem está grávida, né? Qualquer pessoa comum. Ela tem um ganho de peso muito grande se não tiver uma alimentação adequada. Isso pode ter também influência no peso que a gestante ganha, e esse peso, claro, quem vai ter que sustentar é a coluna? Exato. A dieta, a gente sabe que é uma grande parte responsável pelo ganho de peso. No final das contas, o que importa para adquirir peso é ter um aporte de calorias, ou seja, maior do que esse gasto. Então, a dieta, que é por onde adquirimos as calorias, tem importância nisso. A gente sabe que, em algumas situações, pelo próprio aumento do metabolismo, né, ou seja, da atividade do corpo da mulher em gestação, ou seja, gerando uma nova vida, esse aporte, essa necessidade aumenta e gera esses impulsos, muitas vezes, de comer mais, e não só isso, né? Para a pessoa que não é gestante, tem outras questões também, mas o cuidado com a dieta é essencial para que seja uma dieta que tenha os nutrientes responsáveis, ou seja, não seja uma dieta restritiva, do contrário, você pode até prejudicar a gestação, mas também uma dieta que não seja em exagero, em volume de calorias, para que não haja esse ganho de peso excessivo. E uma importante mensagem que eu queria deixar aqui também para o ouvinte é quais são os sinais de alarme que poderiam nos, digamos assim, trazer uma preocupação maior, ou seja, que essa dor de coluna não seria uma coisa mais transitória ou fisiológica, esperada para a gestação. É principalmente, Guarizo, naqueles casos em que você tem uma dor mais contínua, ela não vai cessando, pelo contrário, vai piorando com o passar dos dias, associado a alguma dificuldade de movimento, assim como dificuldade de sensibilidade, né, que são os ditos alterações neurológicas. O paciente, além da dor, começa a ter uma dificuldade de mobilizar as pernas, ter uma dor irradiada ao longo do trajeto aqui da lateral da coxa, perna e pé. Então, esses são sinais de alarme que merecem sim uma investigação específica mesmo durante a gestação. E também, não só problemas da coluna que poderiam ser mais sérios, mas, por exemplo, uma dor de coluna associada à febre, uma dor de coluna que prevalece de um dos lados, porque a gente sabe que na gestação também é muito comum um quadro de infecção urinária, então uma dor na coluna associada à febre, principalmente se ela é de um lado ou de outro da coluna, pode sugerir uma infecção no trato urinário. Então, esses sinais são os que eu recomendo que você, ouvinte, observe em caso de uma dor mais persistente, que busque um atendimento médico para excluir problemas outros. Pois é, a gente sempre fala, né, do tratamento, doutor Vitor, e você até já citou isso. Mas agora, por exemplo, para a gestante que está nos ouvindo, né, hoje eu vou encerrar de uma maneira um pouquinho diferente. Ela chega a ter uma dor, entre aspas, normal na coluna por causa da gravidez, porque esses casos que você citou de procurar um médico, né, de até precisar da medicação, se for o caso, depois, né, das 12 semanas, tem uma dorzinha normal ou pode passar uma gravidez sem qualquer dor na coluna? A dor na coluna é esperada em até 60% das gestantes. Então é possível que você tenha
uma gestação inteira sem sofrer esse desconforto. É natural que qualquer gestação vá sobrecarregar a coluna. Agora, nem sempre isso quer dizer que o paciente tenha também um aumento da sensibilidade ou dor nessa região. O importante é que essa dor, ela não pode ser uma dor incapacitante, nem tão contínua e progressiva. Dado que a dor é em decorrência da sobrecarga, à medida que você toma as medidas que citamos há pouco, como a melhora da postura, evitar a sobrecarga, seja pelo peso excessivo, seja por uma atividade mais pesada, essa dor, digamos assim, esperada, é uma dor que normalmente alivia com essas medidas, né? Então é possível, uma gestação sem dor, em especial para aqueles pacientes, aquelas gestantes que já têm uma rotina de atividade física, que já têm a musculatura daquele core abdominal, daquela parte baixa da região do tronco já muito fortalecida, é provável que essa sobrecarga do peso e da postura não cause dor, mas também uma dor esperada em 60% das vezes digamos assim, se espera nessa população, mas que seja uma dor manejável e não uma dor limitante. Dr. Vítor Vasconcelos, neurocirurgião, cirurgião de coluna do Hospital Madre Teodora Américas, volta na próxima quinta-feira com mais um quadro Saúde e Bem-Estar. Muito obrigado pela participação, Dr. Vítor. Grande abraço. Um abraço e uma ótima semana a todos. Obrigado. Vamos para o intervalo, 13h28.